Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E hoje, antes de começar de fato, eu quero trazer uma novidade para vocês. A gente já tá com quase 9.000 inscritos aqui no canal, então eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês que apoiam o canal e que estão ajudando no crescimento. Eu tô realmente muito feliz. Então, como uma forma de agradecer, eu vou estar trazendo essa novidade para vocês quando a gente bater a marca de 10.000 inscritos, que é o Terror em Dobro. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu trago 2 vídeos por semana, na terça e quinta, e o Terror em Dobro vai ser justamente o dobro de vídeos em uma semana. Em vez de 2, eu vou postar 4 na semana que a gente bater 10.000 inscritos. Provavelmente vai ser na segunda, terça, quarta e quinta. Então, se vocês gostaram da ideia, acharam bacana e querem que isso aconteça, me ajuda se você ainda não está inscrito e gosta de acompanhar aqui o conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa novidade. Então é isso, eu vou agora puxar a vinheta e vamos trazer o caso de hoje. Sandra Florentino Gomide tinha 32 anos na época dos fatos e vivia em São Paulo. Ela era uma mulher muito querida por todos, muito simples, dedicada, carinhosa e talentosa, mas infelizmente teve um fim trágico em 2000, vítima de seu próprio namorado, Antônio Marcos Pimenta Neves, de 63 anos na época. Sandra conheceu Pimenta Neves no final de 1995, quando trabalhava como repórter no jornal Gazeta Mercantil, e ele foi contratado para assumir a direção desse jornal. Em 1997, o Pimenta Neves transferiu-se para o jornal O Estado de São Paulo e contratou também a Sandra. Depois de algum tempo, ela se tornou chefe do caderno de economia do jornal. Nesse mesmo ano, eles começaram então a se aproximar e começaram um namoro. O namoro, desde o início, sempre foi bastante conturbado, isso porque o Pimenta Neves era muito controlador com tudo na sua vida e com o relacionamento com a Sandra, isso não era diferente. Todos que o conheciam falavam que ele era um homem sério, fechado, não tinha muitos amigos, não gostava de participar de reuniões sociais com amigos ou familiares, e ele era muito controlador, assim como eu tinha dito antes, né? Tanto no trabalho quanto nas relações pessoais da vida dele. Quando as coisas então não saíam como ele queria, ele ficava estressado, brigava, discutia e fazia de tudo para que conseguisse as coisas da forma como ele desejava. Por conta desse temperamento dele, o namoro dos dois sempre foi cercado de muita briga, muita discussão. Sempre que a Sandra queria fazer alguma coisa que ele não concordava, isso era motivo de briga. E inclusive a Sandra era uma mulher jovem, ela era 31 anos mais nova do que o Pimenta Neves, e isso fazia também com que ele tivesse fortes ciúmes dela. Então, depois de 3 anos nesse relacionamento conturbado, a Sandra finalmente escutou os conselhos das pessoas à sua volta e decidiu romper o relacionamento com o Pimenta Neves. Porém, como já era de se esperar por conta do temperamento dele, ele não aceitou muito bem isso e depois desse rompimento, a vida da Sandra se tornou um verdadeiro inferno. O Pimenta Neves fez diversas tentativas de reatar o relacionamento, porém, diante de todas as negativas da Sandra, ele resolveu se vingar e demitiu ela do jornal onde ela trabalhava, já que ele era o chefe dela. Ele também passou a falar mal dela e a inventar diversas mentiras para que ela não conseguisse outro emprego nessa área, já que ele era uma pessoa muito importante e que realmente a opinião dele valia muito para essa área, né, de jornalismo. Então ele passou aí a falar mal dela para todas as pessoas desse meio para que ela não conseguisse um novo emprego. Uma amiga dela conta que ela inclusive já estava cogitando sair do Brasil porque o Pimenta Neves estava minando todas as possibilidades dela de emprego por aqui. Então já não estava mais restando outra alternativa para ela senão sair do país. O irmão da Sandra também contou em entrevista que o Pimenta Neves chegou a alugar um apartamento na frente da casa da Sandra e instalou câmeras de segurança a
apontadas para a casa dela, a fim de vigiar ali todos os horários que ela chegava e saía de casa e também com quem ela estava. Ele também fazia vários telefonemas para ela, xingando ela, importunando ela bastante e chegou a perseguir ela diversas vezes pela rua. Algumas vezes ele próprio ia atrás dela de carro ou na rua mesmo, e em outros momentos ele chegou a mandar os seguranças dele perseguirem ela. E ele sempre fazia isso sem nenhum receio, sem se preocupar em se esconder, porque na verdade ele queria mesmo era que ela soubesse que ele estava sempre ali por perto e sempre de olho em tudo que ela fazia. 15 dias antes do crime, a Sandra chegou a prestar queixa na polícia contra o Pimenta Neves, alegando que ele tinha invadido sua casa e a ameaçado de morte. Ela conta que no dia ela chegou em casa e encontrou ele dentro da casa dela, sentado na frente do computador dela. Ele estava com uma arma na mão, então ameaçou atirar nela e obrigou ela a deixar ele ver todos os e-mails pessoais dela, a fim de verificar se ela não estava ali em um novo relacionamento com algum outro homem. Depois disso, ele também obrigou ela a devolver todas as joias e roupas que ele tinha dado de presente para ela, e então ele deu 2 tapas na cara dela e foi embora da casa, ameaçando ela de morte. Depois desse episódio, a Sandra e a família ficaram bastante assustados e ela então trocou a fechadura da casa dela e, além disso, o pai dela contratou um segurança particular para estar sempre ali com ela fazendo a segurança. Porém, isso durou apenas alguns dias e depois eles dispensaram esse segurança porque eles acreditavam que com a queixa que a Sandra havia prestado, o Pimenta Neves se sentiria ameaçado e deixaria de persegui-la. Em 20 de agosto de 2000, a Sandra foi com a sua família passar o fim de semana em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Eles realmente costumavam fazer isso nos fins de semana, se reuniam nesse sítio, almoçavam juntos, e nesse dia foi dessa forma. Eles almoçaram todos juntos e quando foi por volta de 2h da tarde, os pais dela decidiram que iriam embora, voltar para casa deles em São Paulo. Ela então convidou o irmão para que eles ficassem um pouco mais por ali e fossem até o Aras, que tinha ali, para dar uma olhada no cavalo dela. A Sandra gostava muito de andar a cavalo e cuidar também dos animais, então ela chamou o irmão dela para eles darem uma passada nesse Aras nesse dia. O irmão dela concordou e então ela foi na frente de carro enquanto ele ficou fechando o sítio onde eles estavam. Cerca de 10 minutos depois apenas, o irmão dela já estava chegando lá no Aras e ele conta que ele cruzou com o carro do Pimenta Neves pelo caminho, já indo embora do Aras. Ele então terminou de chegar no Aras e ao chegar lá ele já se deparou com a cena da irmã dele caída no chão de costas e infelizmente já sem vida. As testemunhas que estavam ali no local tinham pessoas que viu tudo o que aconteceu. Eles contaram então para ele tudo o que tinha acontecido e já tinham inclusive acionado o socorro e a polícia. Segundo as testemunhas, o Pimenta Neves passou o dia ali no Aras, cuidando dos cavalos e observando a movimentação dos carros que chegavam na propriedade. Quando ele viu o carro da Sandra chegando, ele logo reconheceu o veículo e foi até lá conversar com ela. Eles começaram uma conversa que logo evoluiu para uma discussão. Ele então agarrou o braço dela, tentando forçá-la a entrar de novo no carro para ir para algum lugar junto com ele, provavelmente, mas ela conseguiu se livrar dele e saiu correndo. Quando ela saiu correndo, ele sacou uma arma e disparou nas costas da Sandra. Ela caiu no chão, ele se aproximou e deu um segundo disparo, dessa vez na cabeça dela. Depois ele entrou no seu carro e foi embora do local como se nada tivesse acontecido. Lembrando que ele fez isso tudo na frente de todas as pessoas, sem nenhuma intenção de esconder o que ele tinha feito, e simplesmente foi embora depois do local. A Sandra infelizmente não resistiu e iniciou-se então as investigações, e com base no depoimento das testemunhas, a prisão do Pimenta Neves foi decretada 2 dias após o crime. Entretanto, ele não foi detido de imediato, porque após o crime ele foi internado em um hospital de São Paulo com quadro de overdose de sedativos. Segundo o boletim médico, ele teria ingerido uma grande quantidade de tranquilizantes, passando a noite na UTI com 3 policiais na porta, já na condição de prisioneiro. De lá, a pedido dos seus advogados que alegaram insanidade, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica, onde foram realizados ali os exames
exames, padrão, e constataram que ele não tinha nenhum problema ali de insanidade. Pimenta Neves permaneceu internado por 10 dias e, enquanto isso, os advogados dele tentaram, sem sucesso, solicitar um habeas corpus para suspender o pedido da prisão preventiva dele. Então, quando foi no dia 4 de setembro, 15 dias após o crime, o Pimenta finalmente deixou a clínica e foi transferido para a prisão. Ele permaneceu preso por apenas 7 meses e no final de março de 2001 foi concedido uma liminar que permitia que ele aguardasse o seu julgamento em liberdade, porque segundo eles ele não apresentava nenhum risco à população ou risco de fuga e tinha ali residência fixa. Fazendo valer a autoridade que ele tinha como diretor de redação do jornal onde ele trabalhava, ele então censurou todas as notícias que direta ou indiretamente tivessem alguma ligação com o caso da Sandra. O jornal noticiou sim o crime na primeira página, porém sem nenhum destaque. O caso da Sandra caminhou a passos bem lentos porque a defesa do Pimenta Neves era realmente composta por advogados muito bons e eles usaram de todos os recursos jurídicos possíveis para sempre estar adiando o julgamento dele. Eles faziam isso com o objetivo que ele atingisse os 70 anos, porque com isso ele poderia ser beneficiado com a pena dele sendo reduzida pela metade. Durante o processo de investigação, a polícia descobriu sobre todas as ameaças e perseguições dele contra a Sandra, e além disso, o que ninguém sabia é que ele também tinha grampeado o telefone dela e escutava ali todas as ligações que ela fazia e recebia. Após quase 6 anos da morte da Sandra e inúmeras tentativas da defesa do Pimenta Neves de suspender o julgamento, ele foi levado a júri popular em 3 de maio de 2006. A acusação o acusou de homicídio premeditado, já que tudo indicava que ele tinha sim planejado tudo com antecedência o que ele faria com a Sandra. Isso porque ele foi para o Aras, onde ele sabia que ela comumente ia nos fins de semana com sua família. Ele já foi de posse da arma para lá e ficou observando todos os movimentos do carro como se realmente estivesse esperando ela chegar, sem contar que ele já tinha ameaçado ela de morte várias vezes anteriormente. Já a defesa dele tentou demonstrar que ele sofria de estresse emocional na época do crime, na intenção de derrubar qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. No primeiro dia do seu julgamento, Pimenta Neves se manteve calado, ele não disse nada, e no segundo dia também ele ficou de cabeça baixa enquanto o pai da Sandra dava o seu depoimento. Ele disse que o Pimenta Neves tinha sim premeditado tudo porque ele esperou a Sandra ficar sozinha para ir até ela e cometer esse crime. E além disso também ele relembrou sobre todas as ameaças que a filha tinha recebido. A sentença foi lida pelo juiz em 5 de maio, o terceiro dia de julgamento, e com isso o Pimenta Neves foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Mas ele saiu livre do fórum com direito a recorrer da sentença em liberdade. No dia 12 de dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação dele e expediu um mandato de prisão contra o Pimenta Neves, mas reduziu a pena a 18 anos. Porém, um mês depois, o ministro do Superior Tribunal da Justiça manteve a liminar que dava o direito do Pimenta Neves de permanecer em liberdade. Em setembro de 2008, o Superior Tribunal de Justiça reduziu mais uma vez a pena do Pimenta Neves, dessa vez a 14 anos, 10 meses e 3 dias de prisão, por ele ter colaborado com a sua confissão do crime. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal negou o último recurso que o Pimenta Neves tinha e determinou a execução imediata da sentença condenatória contra ele. Após 11 anos, então, do assassinato da Sandra, o Pimenta Neves finalmente se entregou à polícia e foi preso. O Pimenta Neves permaneceu preso, então, em regime fechado por 2 anos e 4 meses e em setembro de 2013, por conta do bom comportamento dele, foi concedido o benefício do regime semiaberto, que é o regime onde o preso pode sair da cadeia durante o dia para trabalhar e estudar e retorna somente para passar a noite. Em 2010, foi paga uma indenização aos pais da Sandra de R$220 mil, porém isso é claro que não paga de forma alguma pela vida da filha deles que foi tirada, e eles até hoje sofrem com a perda da filha. Eles desenvolveram problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais,
pais e até hoje eles têm esse sentimento de impunidade guardado dentro do coração deles relacionado ao Pimenta Neves.